estudante! Seja bem-vindo para mais uma aula de ciências. Espero que vocês estejam bem na casa de vocês. Peguem o PET, peguem o caderno, a caneta, anotem. Faça uma revisão com seu professor e qualquer dúvida mande aqui para a gente, tá? No Tira Dúvidas. Um grande abraço para você. Hoje é uma aula sobre meiose. Atenção, aluno do 9º ano. Meiose é um assunto complexo. Eu expliquei mitose na aula passada, né? Muito nome, prófase, metáfase, anáfase. Então prestem bastante atenção, tá certo? É uma aula referente ao PET 3, semana 3, tá? Meu nome é Marisa Araújo. Hoje é meiose aula 1. Na outra semana eu vou explicar uma continuidade aí, meiose aula 2, tá? O que vamos aprender hoje? Nós vamos identificar a meiose como o processo de produção de gametas nos animais e esporos nos vegetais. Vou falar exatamente disso aí também na próxima aula, tá? Dou um spoiler aí para você. Então vamos lá. Lembrando da diferença da mitose e da meiose, tá? Eu ensinei na semana passada a mitose. Ó, na mitose, vamos ver aqui. Uma célula mãe diploide, lembrando que diploide, ela vai ter aí metade do cromossomo masculino e metade feminino, né? Que veio aí do pai e da mãe. Então, ela tem um total, né? Por exemplo, no nosso caso, nós temos 46, 23 do pai, 23 da mãe. Então, nós temos os cromossomos pares, homólogos, tá? Olha que interessante. Aqui uma célula mãe diploide. Lembrando que o DNA vai duplicar, lembram disso? Tem que duplicar o DNA, passar para 92 para dividir para a célula 46 para cada uma. Então, primeiro tem uma duplicação. Então, de 2N vai para 4N, tá? Se tiver aqui 8 DNAs, aqui vai para quanto? 16, vai dobrar, não é isso? Depois, então, né, vai haver a divisão e vai voltar de novo aqui, se no caso for 8, né? Cada célula vai ter aqui, olha, o mesmo número de DNA da célula que originou, da célula mãe, tá? Então, aqui na mitose, olha, eu vou conservar o número de DNA ou cromossomo, tá certo? O que acontece agora na meiose? Olha o nome, meiose, reduzir a metade. A meiose ocorre para formar esporos e gametas. Vou focar no gameta aqui, no nosso caso, tá? O gameta, se a nossa célula tem 46 DNAs, o nosso gameta, no óvulo, né, o ovócito 2 nas mulheres e espermatozoide nos homens, tem que ter a metade, 23. Para quê? Para que na hora da fecundação recupere aí novamente o total da espécie humana, que é 46. Então, eu quero reduzir a metade. Do que acontece agora? Ó, na meiose, novamente, uma célula diploide vai duplicar o seu DNA. Depois, vou voltar aqui para 2N, porque aqui vai ter uma separação de cromossomos, tá? Homólogos. E na segunda divisão, eu tenho duas divisões. A primeira divisão originam duas células e na segunda divisão, cada célula aqui, olha, vai dividir de novo, originando mais duas. Então, no final, eu vou ter 4 células. Na mitose, 2 células. E aqui, elas vão ter a metade do DNA, tá certo? Por quê? Olha só. Então, se aqui tiver 8, aqui vão ter 4. Se aqui a célula mãe tiver 46, as células filhas vão ter 23. A metade, meiose, tá certo? Então, diferença básica, células filhas com metade do DNA da mãe e 4 células na meiose, 2 células na mitose, ok? Meiose. Ocorrem 2 divisões celulares, meiose 1 e meiose 2, formando 4 células com metade do material genético da célula mãe, ali mostrando a imagem do gameta masculino e o gameta feminino.
Aqui eu coloquei um desenho mostrando que ocorre também em vegetais. No caso aqui, para produzir esporos, né? Aqui mostrando a samambaia, atrás dela tem umas bolinhas pretas que não é parasita, não é semente, são esporanjos que vão sofrer meiose ali e vai produzir esporo. Esse esporo também é N, é metade aqui. Então, acontece meiose aqui para produzir esporo, tá? Vou explicar com mais detalhes na próxima aula para vocês. Então, olha só. A meiose acontecendo aqui na espermatogênese, que acontece lá no testículo, tá certo? E a ovogênese acontecendo lá no ovário das mulheres, tá certo? Então, olha só, lembrando aqui, ó, que é meiose, célula 2N, tá? Depois ela vai duplicar, tá? Vai virar 4N, depois vai ter a primeira divisão da meiose e depois a segunda divisão. Aqui no caso das mulheres, olha, produziu 4 células, mas apenas uma aqui que vai ser funcional, que vai produzir aí o ovócito secundário. Nos homens, todos os 4 espermatozoides aqui vão ser liberados aí para a fecundação, tá certo? Eu expliquei anteriormente, mostrando que tem fase 1 e fase 2, 2 fases, né, de divisão. Vou explicar detalhadamente para vocês aqui. Lembrando do cromossomo, olha, o DNA, ele tem fita dupla, eu sempre mostro desenho, até cansativo, mas é porque você tem que lembrar que o DNA tem fita dupla, mas ele vai abrir, lembra, fazer uma duplicação do DNA que é semiconservativa, conserva uma fita, faz uma nova, conserva uma fita, faz outra nova, né? Então, aqui eu tenho uma fita, um DNA novo aqui, ó. Então, eu vou chamar de cromátides irmãs. Eu uso muito o dedinho, tá, gente? Ó, 2 DNAs, duplicou, tá? Uniu aqui pelo centrômero, então eu chamo isso aqui de cromossomo duplicado e ele tem uma cromátide irmã da outra, cromátides irmãs. Esse cromossomo é par desse, cromossomos homólogos. Cada um tem o quê? 2 cromátides irmãs. Tem que saber diferenciar cromossomos homólogos, um veio do pai, outro veio da mãe, são pares, codificam as mesmas características, e eu tenho aqui cromátides irmãs, resultado da duplicação aí do DNA, duplicou, ok? Eu uso a mãozinha aí para vocês lembrarem. Fases da meiose. Lembra da intérfase que eu expliquei? Que tem lá G1, que é crescimento, produção de substâncias, a S, que é duplicação do DNA, depois a G2, né, que é aqueles intervalos, o gap, né? Revisão. E aí na intérfase eles estão finos e compridos, ocorre a duplicação do DNA e dos cromossomos. Lembrando que cromossomo é o DNA espiralizado associado a proteínas, né? Formando assim as cromátides irmãs. DNA simples duplicou, cromátide irmã. Após a duplicação, inicia-se a divisão celular. Lembrando a primeira fase, a prófase. Marisa, eu vejo um desenho no exercício, como é que eu sei que é prófase? Observe. Ó, já sei de cara aqui, ó. Centríolo está migrando para os polos. Um está indo para um lado, outro está indo para o outro. Prófase, tá? Formando as fibras aí no meio, as fibras, ó, tá? É uma característica de prófase. Outra coisa interessante é que a carioteca está desfazendo a membrana nuclear para poder migrar aí os cromossomos. Então, observe a membrana nuclear, desfazendo membrana, migrando o centríolo, DNA já duplicado, eu tenho aí a prófase, prófase 1. Uai, Marisa, eu estou vendo uma coisa interessante aqui. Os cromossomos homólogos estão bem próximos e coladinhos um do outro. O que é isso? Olha, isso é algo
muito importante, anotem aí. Prófase 1. Acontece pareamento de cromossomos homólogos, né, do pai e da mãe. Não vou explicar as subdivisões da prófase 1, tá, gente? Que é leptóteno, zigóteno, paquítono, vou resumir isso aqui. Eles vão aproximar e vão trocar de pedaços, trocar de genes. Isso vai aumentar a variabilidade genética. É uma recombinação chamada de crossing over. Vou explicar para vocês aqui agora. Olha o crossing over acontecendo. Eu tenho os cromossomos pares ou homólogos trocando aqui pedaços. Olha, o roxinho com o azul, tá certo? Isso acontece quando, Marisa? Na prófase 1 da meiose. Para quê? Qual o objetivo? Variabilidade genética, tá? Eu vou produzir aí DNAs diferentes, porque misturou do pai com o da mãe. Por isso que numa família de vários irmãos, o mesmo DNA do pai e da mãe vão nascer filhos diferentes. Olha aí a variabilidade genética acontecendo no crossing over, tá? Que é essa permutação, tá? Bem, metáfase 1. Metáfase, cromossomos ao meio, né? Olha um detalhe interessante. Vamos lembrar aqui, sempre tem que saber quantos DNAs tem essa célula mãe? 1, 2, 3. 3 pares de homólogos, né? Então, ela tem 3 pares de homólogos, 1, 2, 3, tá certo? Foi para quanto? Para 6, porque eles não são pares. Então, aqui eu tenho 6, mas eles são duplos. Lembra? Porque cada um duplicou. Aqui, ó. Duplicou, formando as cromátides irmãs. Tá? Então, eu tenho 6 duplos, que dá quanto? 12. Ok. Olha que interessante. Foram para o meio da célula, olhou o desenho, tá no meio? Metáfase. Os centríolos aqui na extremidade, ligando aqui aos cromossomos. Decorem isso, anotem. O que acontece diferente na metáfase? Pareamento de homólogos. Vou lembrar aí da quadrilha. Lembra daquela... quando vai dançar quadrilha, tem os pares, passeio na cidade, que fica um do lado do outro, e passeio na roça é um atrás do outro. Na mitose, é passeio na roça. Um cromossomo ficaria atrás do outro, ficaria 6 aqui. Olha o que acontece na meiose. Passeio na cidade. Um par do lado do outro. Por quê, Marisa? Olha que interessante. Na hora que eu ponho o par 1 com o par dele, o par 2 com o par dele e o 3 com o par dele, eles vão se separar. Olha só. Esse é o ponto-chave da meiose. Olha o que acontece na anáfase. Na hora que puxa, olha, separou os homólogos. Então, olha, vai um dedinho de novo. Simples, duplicou. Cromátide de irmã. Esse é par desse. Vai cair na caneta, eu pego. O que acontece aqui agora, ó? Separou os cromossomos homólogos, tá? Então, vou pegar minha caneta, peraí. Então, o que acontece, gente? Acontece aqui que eu vou, então, reduzir, né, a metade o número de cromossomos, porque eu separei os pares. Então, agora, eu vou formar 2 células, a telófase. Bateu o olho, viu um 8 desenhado, é a telófase 1. Como é que eu sei que é a 1 ou é a 2? Olha, os cromossomos ainda estão duplicados, eu ainda tenho cromátide irmã, mas separou. Esse separou do par dele, esse aqui separou do par dele e esse aqui separou. Separaram os pares, tá? Para quê? Porque depois, na fecundação, vai juntar de novo o masculino com o feminino e restituir aí o número total. Marisa, acabou? Espera só um pouquinho. Eu coloquei um GIF para vocês verem aí, nas fases da meiose, olha, separando os pares, os homólogos. Você não vê isso na mitose. Na mitose, separa cromátide
irmã. Aí, ó. Beleza? Aqui tá com 2, tá, gente? Era 3, mas eu não achei um GIF com 3. Então, fica aí com 2 pares mesmo, tá? E na anáfase, já puxando e migrando para a extremidade. Na anáfase, você vai ver já os cromossomos nos polos, tá? Então, é fácil de você identificar pelo desenho, ó. Anáfase, separação, metáfase estão no meio ali, ok? Cores diferentes, pedacinhos, porque eles trocaram pedaços no crossing over, que acontece na prófase 1. Não acabou. Por que não acabou? Originou 2 células, né? A célula não se dividiu? Então, ficou 3 DNAs duplos aqui e 3 DNAs duplos aqui. Mas não pode ficar duplo, tem que ficar simples. Lembra que eu tinha DNA que ele duplicou? Olha o que acontece agora. Metáfase 1 separa homólogos. Metáfase 2 separa cromátides irmãs, para voltar a ser simples de novo, tá? Então, vamos ver o que acontece aqui? Ó, vai repetir tudo de novo. Como é que eu sei que é prófase 2, Marisa? Não era 6, eu tenho 3 aqui agora, ó. Reduziu já a metade. Os pares já separaram, tá? Lembrando aqui, núcleo se desfazendo, centríolo migrando para os polos, metáfase 2, olha, estão no meio. Não tem mais pareamento de homólogos, eles já se separaram. Então, agora na anáfase, eu vou separar o quê? As cromátides irmãs, tá? Então, agora é isso aqui, ó, separar cromátides irmãs, tá? Aí, agora eu vou ter uma célula com 3 simples, aqui com 3 simples. A outra célula também vai passar pelo mesmo processo, prófase, metáfase, anáfase e telófase, também com 3 simples, 3 simples. Lembrando que a célula-mãe tinha 6 simples, né? Então, ficou o quê? Metade do número de DNA da mãe. Então, primeira fase, separa cromossomos homólogos. Segunda fase, separa cromátides irmãs. Tá? Parece difícil, mas não é. Aí, ó, a meiose, segunda fase, separando agora as cromátides irmãs. Fazem com o dedinho, olha lá, ó. Vamos ver de novo. Ó, separou cromática de irmã, viu? Dividiu aí, formando as células, beleza? Variação do DNA na mitose. Lembrando, começa com 2 diploide, duplica, vai para tetraploide, 4, né? Duplicou tudo. Depois eu tenho aqui, ó, prófase, metáfase, anáfase, telófase. Separou os homólogos, então voltou para diploide, né? E depois eu tenho a segunda fase da divisão. Então, finalizando aqui com a célula haploide, tá certo? Então, começa aqui diploide e termina haploide, metade do número de DNA. Bate o olho na imagem, cromossomos ao meio. Olha, isso aqui é uma foto de microscópio. Metáfase. Olha, está separando, dá para perceber direitinho, olha, no microscópio. A gente olha muito em célula de cebola, raiz de cebola. Anáfase. E aqui, eu sei que a célula-mãe tem 4. Quais são as fases? Olha que interessante. Vamos contar. Divide aqui ao meio. 1, 2, 3, 4. Eu tenho 4 para um lado, 4 para o outro. Separou cromátide irmã. Então, isso aqui é o quê? Mitose. Porque a célula-mãe tinha 4, a filha também vai ter 4. Olha agora, eu falei que a célula-mãe tinha 4 cromossomos. Já estou vendo 2 aqui, ó. E 2 aqui. Qual a diferença desse com esse? Aqui, no 2, está separando cromossomos homólogos. Então, é o quê? Anáfase 1. Anáfase 1. E aqui, anáfase 2, que está separando cromátides
irmãs. Então, observem bastante esses detalhes. Compare com o número do DNA da mãe para saber. Essa foi nossa referência bibliográfica. Até a próxima com mais uma aula de ciências com a Marizinha. Um grande abraço para você.